Olá, hoje a gente vai mergulhar fundo num modelo econômico e político, olha, bem complexo e, sem dúvida, controverso. Ele foi pensado para ser uma espécie de terceira via, sabe? Algo além do capitalismo e do comunismo. É basicamente um projeto que propõe uma revolta contra o que ele chama de poder total da finança sobre o mundo. Vamos começar a desmontar essa ideia para entender como ela se encaixa. A teoria que a gente vai explorar aqui já começa com uma pergunta bem provocadora. E se os dois grandes sistemas que dominaram o século XX, com todas as suas brigas e diferenças, tivessem no fundo o mesmo defeito de fabricação? A ideia central é que tanto um quanto o outro acabam colocando a produção humana, o trabalho de verdade, debaixo de uma abstração, seja a abstração financeira ou a burocrática. Para a gente entender esse projeto, a primeira coisa é redefinir o inimigo principal, a usura. Só que aqui, usura não é só cobrar juro alto. A teoria vê isso como um problema quase filosófico. É a crença de que o dinheiro, por si só, consegue se multiplicar. É aquele ciclo famoso DD', sabe? Dinheiro que gera mais dinheiro. Mas, pulando a parte mais importante, a da produção, a da criação de algo real, físico. Então, antes mesmo de pensar em consertar a economia, essa teoria diz que é preciso primeiro reconstruir a própria ideia do que é um Estado. Vamos então para a primeira grande peça desse quebra-cabeça, a base filosófica que dá ao Estado o direito e até o dever de meter a mão na economia por um bem maior. Aqui, a gente vê o choque de duas visões de mundo. De um lado, o Estado liberal, que é tipo um juiz de futebol. Ele não joga, só garante que as regras sejam cumpridas. A economia é um jogo que acontece lá, separado. Do outro lado, a gente tem o Estado ético de Giovanni Gentili. E aqui, a coisa muda completamente. A economia não é uma área separada. Ela é uma função do Estado, que tem a obrigação moral de organizar tudo para o bem da nação, porque nessa visão, o indivíduo e o Estado são, na verdade, a mesma coisa. E para complementar essa ideia, entram os pensamentos de Otmar Spahn. A lógica dele é a seguinte: a sociedade funciona como um corpo, um organismo vivo. E num corpo, o todo é sempre mais importante que qualquer parte individual. A economia, nesse corpo, seria tipo o sistema circulatório. É vital, claro, mas é um meio para um objetivo maior, a saúde espiritual e cultural da nação. A doença, o problema todo, acontece quando o meio, o dinheiro, vira o objetivo final de tudo. Ok, com a base filosófica toda montada, o próximo passo é construir um motor novo para a economia. Essa teoria propõe uma abordagem científica completamente diferente, que joga fora as réguas que a gente usa hoje, baseadas em dinheiro, para medir a riqueza de um país. E o ponto central aqui é a diferença brutal entre valor e preço, uma ideia de Lyndon LaRouche. Para a economia que a gente conhece, valor é o preço que o mercado bota na etiqueta. É isso e pronto. Mas LaRouche discordava totalmente. Para ele, o valor de verdade é físico. É a capacidade que uma economia tem de sustentar cada vez mais gente vivendo cada vez melhor, num mesmo espaço físico. E a métrica para isso seria algo que ele batizou de densidade relativa potencial de população. E como se aumenta essa capacidade de sustentar mais gente? A resposta, segundo essa teoria, está na física, na termodinâmica. O progresso econômico de verdade se mede pela nossa capacidade de pular para fontes de energia cada vez mais potentes, mais densas. Cada salto tecnológico, da madeira para o carvão, do petróleo para a energia nuclear e, quem sabe um dia, para a fusão, é um salto de civilização. É o que permite fazer muito mais com muito menos. Bom, a gente saiu da macroeconomia, da física, e agora vamos descer para o nível micro, lá para o chão da fábrica. Vamos ver como essa teoria imagina uma empresa por dentro, redesenhada para acabar com um conflito que, segundo ela, é a origem de tudo. Essa frase do Hugo Espírito, ela resume uma ideia que é, no mínimo, radical. Em vez de ficar tentando achar um meio termo no conflito entre patrão e empregado, a proposta é mais direta: eliminar a divisão. A solução seria simplesmente fundir as duas coisas, capital e trabalho, numa pessoa só, o trabalhador que também é o dono. Tá, mas e na prática? Como isso funciona? Basicamente, em 3 passos. Primeiro, as ações da empresa saem da mão de investidores de fora e passam a pertencer à própria empresa. Segundo, os trabalhadores viram sócios, não porque compraram ações, mas como um reconhecimento pelo trabalho e pela técnica que eles oferecem. E terceiro, o salário fixo, como a gente conhece, some. No lugar, entra uma cota de participação nos lucros. A ideia é eliminar de vez aquela figura do acionista que só senta e espera o lucro cair na conta. E olha só que interessante, isso não ficou só na teoria, não. Esse modelo foi de fato colocado em prática, ou pelo menos tentaram, lá na Itália, no finzinho da Segunda Guerra Mundial.
O cara por trás disso foi Nicola Bombatti, uma figura curiosíssima da história. Ele foi um dos fundadores do Partido Comunista Italiano e anos depois viu no fascismo, já no seu fim, a chance de realizar o que ele chamava de um socialismo produtivo. Muito bem. Com a casa arrumada por dentro, tanto no Estado quanto nas empresas, surge uma outra pergunta. Como é que se protege esse sistema todo de ataques financeiros que vem de fora? É aí que entra a próxima peça do projeto, o escudo da soberania. A proposta do fundador da Falange Espanhola, José Antônio Primo de Rivera, era bem direta: nacionalizar o sistema de crédito. A ideia aqui é que a criação de dinheiro e de crédito não deveria ser um negócio privado que visa o lucro. Deveria ser um serviço público, tipo água ou luz, sabe? Fornecido pelo Estado a preço de custo para servir a produção do país e não a especulação financeira. E um exemplo prático dessa ideia de defesa a gente pode ver em Portugal durante a Segunda Guerra. O país, sob o governo de Salazar, usou sua posição neutra estratégica para vender tungstênio, um metal essencial para a guerra. E a exigência era uma só: o pagamento tinha que ser em ouro, tanto dos aliados quanto do eixo. Ao recusar o papel moeda da época, Portugal acumulou um tesouro real, físico, garantindo sua soberania num mundo que estava pegando fogo. Agora, vamos juntar todas essas peças que a gente viu. O que acontece quando essas ideias todas, de pensadores diferentes, de épocas diferentes, são unidas num programa nacional concreto pensado para os dias de hoje? A fonte que a gente analisou aponta para uma figura que teria feito exatamente essa síntese. O programa do brasileiro Enes Carneiro acaba servindo como um estudo de caso bem interessante. Primeiro, auditar a dívida pública, que ele via como um puro mecanismo de usura internacional. Segundo, ter controle total de recursos estratégicos, como o nióbio, um ativo físico real para dar lastro à economia. E terceiro, dominar a tecnologia nuclear, tanto por aquela questão da energia densa que a gente já viu, quanto como a garantia final de soberania num mundo que, no fim das contas, é governado pela força. E este quadro final, ele é a grande amarração de tudo. Ele conecta cada pensador a uma função específica dentro desse sistema gigantesco. Gentile e Spani dão a base filosófica. Larouche cria um motor científico. Spirito e Bombatti redesenham a empresa por dentro. Primo de Rivera e Salazar constroem um escudo financeiro contra o mundo. E Enéas pega tudo isso e transforma numa estratégia de poder nacional. Juntos, eles formam um projeto surpreendentemente coeso. E assim a gente chega ao fim da nossa análise desse projeto. Ele se apresenta como uma alternativa completa, que tenta atacar o problema da usura em todas as frentes, na filosofia, nas instituições, na sociedade. A pergunta que fica no ar é: será que isso seria um modelo que funciona para resolver os problemas de hoje, ou é só um conjunto de ideias radicais que pertencem a momentos muito específicos da história? A reflexão fica em aberto. Muito obrigado pela companhia.